Vasudevaya. Om Namo Vasudevaya. Om Bhagavate Vasudevaya. Canto 1, capítulo 3. Krishna é a fonte de todos os avatares. Na 12ª encarnação, o Senhor apareceu como Dhanvatari, e na 13ª ele enfeitiçou os ateístas através da beleza deslumbrante de uma mulher e deu néctar para os semideuses beberem. Verso 17. Na 12ª encarnação, o Senhor apareceu como Dhanvatari, e na 13ª ele enfeitiçou os ateístas através da beleza deslumbrante de uma mulher e deu néctar para os semideuses beberem. Encarnação é igual a expansão. Bem, eu vou fazer a leitura do sânscrito. Pode trocar ele, Lúcio, por favor? No verso 17, canto 1, capítulo 3, Krishna é a fonte de todos os avatares. Dhamvantaram Hadashamam Trayodhashamaneva Apayat Suran Anyat Mohinya Ohayam Striya Om. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshur Militan Yana Tasmai Shri Gurave Namaha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Muito embora eu tenha nascido na mais obscura região da ignorância, que é o Jagat, a manifestação fenomenal conhecida como o mundo material, e tendo eu desamparadamente alma condicionada vagando pelo ciclo dos repetidos nascimentos e mortes, o samsara, o mestre espiritual, devido a seus plenos conhecimentos do objetivo supremo da forma de vida humana, está libertando-me da ignorância através do conhecimento védico, a revelação transcendental. A tal mestre espiritual que é compassivo com o progresso da alma condicionada, benevolente devido a seus conhecimentos, eu ofereço minhas respeitosas reverências com meu coração pleno de gratidão. Portanto, ao conhecimento eu acolho. Tatastu, que assim seja. Jaya Gurudeva, Jaya Prabhupada. Hare Krishna. Muito bem. Nós vimos hoje aí uma descrição, mais uma descrição da forma como mais uma forma descrita aqui de como o Supremo, nesse caso, no nosso caso, com a nossa lila específica aqui, que nós estamos buscando, através do conhecimento védico, as informações acerca da pessoa suprema, e aí vai descrever uma delas, uma das lilas do Supremo. Tá? O Senhor Supremo, ele possui lilas ilimitadas, infinitas. E assim como, por exemplo, um banco, ele possui condições ilimitadas de receber clientes ilimitados, porque, como ele lida com algoritmos, e os algoritmos são ilimitados, então ele pode ter clientes ilimitados. Então, a Suprema Personalidade de Deus, o Senhor Supremo, ele também possui expansões ilimitadas, expansões infinitas. E essas expansões infinitas, elas são descritas em diferentes raças, culturas, que também nós eventualmente chamamos de diferentes revelações religiosas, e em todas elas nós
observamos certas características de comportamento. Entretanto, vamos lá de novo, né? Porque, afinal de contas, a água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, né? Nós temos que nos lembrar de um fator importante. Sempre que você for ingressar em um partido político, em uma ONG, né, uma religião, sempre que você for se envolver com um relacionamento com uma pessoa, todas essas, né, todas essas etapas, todos esses passos que nós damos em diferentes direções ou religiões, isso gera uma simbiose, né? Uma simbiose. E essa simbiose, que significa né, um entrelaçamento, tanto de karmas como de ideais, tem um efeito colateral, porque ele vai metabolizar dentro de você essa simbiose, e é você que vai levar para frente o resultado consequente disso. Então, quem paga a conta é você, tá? No final das contas, você é o diretor da sua empresa, você é o tesoureiro da sua empresa, e você também é o, assim, mestre de obras da sua empresa. Então, se você tomar decisões erradas ou fizer negócios errados, você pode levar a sua empresa à falência, bem como também você pode ter que, né, fazer a manutenção da sua empresa, que é você mesmo, de forma analógica, o que pode eventualmente causar muita ansiedade e desânimo, né, porque isso pode gerar esse tipo de procedimento, tá? Então, aqui está sendo descrito duas formas como essa pessoa se apresenta dentro desse contexto que é a cultura védica. Uma forma é a forma do Dhanvantari. Essa forma de Dhanvantari é a forma que é adorada ou cultuada pelos médicos dentro da cultura védica. Então, os terapeutas, conhecidos como Ayurvedas. Veda, que significa conhecimento ou compilação de informações, né? De conhecimentos pragmáticos e com conteúdo objetivo. São chamados Vedas, também conhecido como verdades. E Ayur significa longevidade, né? Ayur significa aquilo que está assim, mantendo a longevidade. Então, a Ayurveda, a ciência verdadeira que ensina a como ter longevidade com saúde. A Ayurveda. E o Dhanvantari, que é uma forma do Senhor Supremo para potencializar os médicos com inteligência para identificar os problemas do paciente e curá-lo do ponto de vista físico e também do ponto de vista psicológico. Os médicos ayurvedas, eles estão relacionados com o equipamento analógico, que é o funcionamento do corpo. Daí vem os médicos que são os yogis, ou os yogas, os mestres de yoga. Esses aí são psicólogos, basicamente. A psicologia védica, ela é pragmática. Então, o praticante da yoga, ou do sistema de yoga, está exercitando um processo que é uma terapia, é um tratamento psicológico para equalizar, calibrar a mente e dar saúde mental. Então, nós temos a yoga, que é psicologia pragmática, porque não vai metabolizar as questões subjetivas, vai trabalhar aquilo que já vai resolver as questões subjetivas. As questões subjetivas são infinitas. O sistema de yoga leva em consideração os processos subjetivos de forma pragmática para resolver esses problemas. Então, você vê que nessa forma de Dhanvantari, que é a forma do Supremo, para potencializar os médicos que cuidam da cabeça das pessoas e do corpo das pessoas. Então, aí a gente, né, nós estamos lidando com alguém preocupado com o bem-estar dos demais. Os médicos e psicólogos, eles são pessoas que se preocupam com o bem-estar dos demais, né? Isso é altruísmo. Tudo bem que é a profissão deles, eles trabalham, recebem por isso, mas isso não é a justificativa para a atividade deles, né? Eles estão preocupados com os seres humanos. E isso conta proporcionalmente dentro da relação. E essa ação de motivar as pessoas a se preocupar com os demais, ela parte dessa pessoa que está interessada no bem-estar da humanidade, que é a pessoa suprema. Então, essa pessoa suprema está interessada na humanidade e cuida dela de maneira prática. Tá? Não é apenas
uma exigência absoluta, existe uma interação, existe uma preocupação prática com o cuidado dessas pessoas, tá? Eu não vou entrar nessa parte de baixo aqui, olha, que ele enfeitiçou os ateístas através da beleza deslumbrante de uma mulher, porque isso daí vai aparecer lá na frente. É uma história bastante conhecida na Índia, inclusive no aeroporto de Bangkok, quando se alguém vai para a Tailândia, por exemplo, como eu trabalhei alguns anos na Coreia do Sul, então eu saía da Índia e ia para Seul. E todas as vezes que a gente fazia o baldeamento, né, o translado, nós parávamos no aeroporto de Bangkok, ficávamos lá algumas horas e depois seguíamos para Seul. E aí a gente fica explorando ali, né, passeando, andando, e dentro o aeroporto da Tailândia, de Bangkok, chama-se Suvarma Bhumi. Bhumi significa terra. Suvarmam significa a terra dos sábios. Suvarma Bhumi. A Tailândia era uma extensão da cultura védica no passado, né? Depois houveram algumas mudanças, mas originalmente ela é a extensão da cultura védica. Então, o aeroporto chama-se Suvarma Bhumi, que significa a terra dos sábios, né? E parece que esse é a terra dos sábios mesmo. E dentro do aeroporto tem uma escultura gigante, eu acho que quase do tamanho de maior que acho que 2 ônibus, um colado no outro, assim, mostrando essa história aí, que é a história dessa forma da batedura do Oceano de Leite. Essa história tem muitos ensinamentos interessantes, eu não vou entrar nos detalhes aqui agora, porque lá na frente nós vamos falar sobre isso daí, tá bom? Então eu vou me ater a esse ponto anterior aí, que é a questão do Dhanvantari, que é mais próximo de nós, porque, inclusive, nós temos alguns terapeutas aqui, médicos Ayurveda na sala, e também tem professores de yoga, né, que são os psicólogos e tratadores do nosso corpo. Agora, veja bem, quando a gente faz uma relação, e nós estamos falando da pessoa suprema, tá? É a pessoa Deus. Então, quando nós pensamos a pessoa Deus como alguém que assume uma forma, tá? Ainda que essa descrição, ainda que fosse meramente parte de um sistema mitológico, ainda que fosse, vamos jogar com essa possibilidade aí, a criação desse sistema de mitologia, ele está baseado, está fundamentado em uma ideia que as pessoas teriam sobre Deus, tá? As mitologias, elas são fundamentadas, elas são criadas pelos homens, pelos poetas, pelos historiadores, né, por aqueles que escrevem a história, com base na maneira como eles compreendem Deus. Então, como eles compreendem Deus, eles vão criar um sistema de mitologia para justificar esse Deus. É assim que funciona a mitologia. Então, ainda que fosse uma descrição mitológica, vamos colocar dessa maneira, olha como as pessoas que estão gerando esse processo mitológico pensam Deus. Veja a qualidade psicológica das pessoas que pensam essa pessoa suprema. Vamos imaginar que fosse apenas mitologia. Essa pessoa suprema é descrita como alguém que sai da sua dimensão, que entra na dimensão humana. Então aí já não é uma pessoa isolada, já não é uma pessoa que não se apresenta, já não é uma pessoa que esconde a sua cara, já não é uma pessoa que tem uma distância entre humanos e ela. Então aí você já tem alguém que está assumindo, né, a sua dinâmica, a sua responsabilidade de ter interação com as suas criaturas. Então, na cabeça daqueles que, se tivessem criado essa mitologia, não existe separação entre elas e a pessoa suprema. Existe, sim, um entendimento de diferença entre as duas partes, porém não existe uma separação absoluta entre elas, porque essa pessoa suprema, ela entra, ok, na dimensão humana, interage com os seres humanos, com as suas criaturas, e ainda oferece um remédio para que elas se curem das doenças, dos seus sofrimentos. Então, a gente está falando de uma pessoa que vem te visitar, se preocupa com você e deixa alguma coisa para o seu benefício. Então, não é alguém isolado, não é alguém abandonador, não é alguém que te deixa para trás, sozinho. E o simples fato de pensar numa pessoa
que entra, relaciona-se com o ser humano e o cuida diretamente, gera na psique desse ser humano um sentimento de não abandono, um sentimento de integração, um sentimento de relação direta. Vocês entenderam? E não é um semideus, um representante de Deus, alguém que está falando a respeito de Deus ou por Deus. É a pessoa suprema diretamente fazendo a sua função de relação direta com a sua criatura. Dá para entender a diferença do contexto? Eu vou dar um paralelo aqui para vocês entenderem melhor. Por exemplo, imagina que nós somos cristãos ou uma equipe de cristãos, ou seja, judeus ou muçulmanos, que são as principais religiões do mundo. Imagina que nós fazemos parte em uma dessas vertentes. O que nós vamos aprender aí? O que vai ser dito para nós dentro desse contexto? Porque voltamos lá atrás, é aquela história. Aquilo que entra na nossa cabeça, aquela informação que entra no nosso compêndio de entendimento, de realizações, essa informação, ela não é só ideias, ela produz química, ela produz sinapses, ela interage com o sistema neural, e o sistema neural produz elementos químicos, são sinapses que vão descer pela corrente sanguínea e vai dar relações ou vai dar reações psicológicas. Ideias produzem emoções, porque interagem com o sistema neural. Então, não são só ideias, são substâncias. Quando você ouve ideias, é como você está tomando água, ou suco, ou álcool. Depende do tipo de ideia que você está tomando, essas ideias vão produzir química no seu corpo. Tá? Então, a gente pega qualquer sistema de religião na Terra. Eu falei de nós enquanto cristãos, porque eu vivi e cresci dentro de uma cultura que é o cristianismo. Eu tenho amor, gratidão, respeito e acolhimento por essa cultura que me acolheu, que me tolerou, que me deu bases para que eu pudesse chegar onde eu cheguei. Não, minha mãe sempre dizia: meu filho, não se cospe num prato que se come. Tenha educação, respeito e gratidão. Era o que minha mãe me ensinava. E acho que vale a pena levar adiante esse ensinamento aí. Então, eu não tenho, assim, esse comportamento de ingratidão. Eu amo o cristianismo, a cultura cristã, que foi onde eu nasci, que me protegeu, que me deu bases para que eu pudesse ir adiante. Tá? Eu não tenho essa revanche cultural. Eu não tenho nenhuma relação pessoal com o islamismo, com os muçulmanos, porque eu não nasci nessa cultura, eu não fui criado nessa cultura, eu conheço essa cultura à distância, conheço um pouco das bases teológicas, o judaísmo também é uma coisa distante de mim, da minha realidade prática de vivência, mas eu posso entender um pouco o funcionamento, porque tem os livros que falam sobre o assunto, e checando os livros, não apenas desses, mas de qualquer outras culturas na Terra, o que vai se dizer, o que vai ser dito para nós é que nós nunca vimos Deus. Nunca ninguém viu Deus. Nem nunca poderá ver Deus. Ele jamais vem a esse mundo decadente, onde as pessoas são absolutamente, praticamente são, assim, criaturas que estão nas mãos ou perdidas num lugar que é dominado pelo maligno, pelo cão, pelo Satanás, pelo diabo, ou sei lá o que seja. Está escrito que o mundo jaz no maligno, ou seja, o mundo é do diabo, do cão. Quando Jesus, por exemplo, foi tentado pelo Satanás, lá no deserto, ele então teria oferecido reinos, riquezas, e como é que ele poderia oferecer para Jesus uma coisa se ele não tivesse? A não ser que ele estivesse mentindo. Podia ser também, porque a ideia é que ele é mentiroso. Mas assim, dizem que esse mundo pertence ao Satanás, ao demônio, ao cão. E como nós interagimos com ele, como é que fica a nossa situação nesse contexto, então? Nós somos o quê, então? Filhos do cão. Só pode ser, nesse caso. Essa conclusão. Então, quando você pensa, e essa base, ela está assim, na relação com todas as religiões de modo geral, Então, se a gente pensa que nós estamos num ambiente que é dominado por um ser maligno, por uma coisa ruim, e que Deus jamais vem nos visitar, como é que você fica do ponto de vista psicológico quando você está sozinho, pensando em si mesmo, nos seus problemas, nas ansiedades da vida? Qual é o efeito psicológico que isso gera sobre você? Como é que você se sente? Já ouviram falar de síndrome de pânico, depressão, ansiedade, angústia, pessoas que desistem de viver e eliminam as próprias vidas? Vocês já ouviram? Antigamente tinha muito esse tipo de temas
Hoje em dia quase que não tem mais, né? Está quase que desaparecendo do contexto, mas de vez em quando aparecem pessoas com esses problemas aí. Olha, a gente tem que ver os frutos. Conhece-se uma árvore pelos frutos. A humanidade, de um modo geral, ela sofre de uma ansiedade profunda, de um medo profundo, de uma depressão profunda. Isso tem muito a ver com a forma como a humanidade pensa Deus, com a forma como a humanidade sente essa pessoa, interage com essa pessoa suprema. Se nós pensamos que essa pessoa suprema nunca vem nos visitar, nós não temos a menor ideia de como é essa pessoa suprema, como é que nós vamos realmente confiar que essa pessoa suprema nos ama. Por exemplo, se você tem um pai que você nasceu, o pai está viajando, né? E aí você cresce, o pai está viajando, daí você pergunta para sua mãe, mãe, quem é meu pai? Aí a sua mãe diz, o seu pai é uma pessoa muito bonita, muito famosa, muito rica, muito importante, meu filho. Mas quem é meu pai? O seu pai é uma pessoa muito poderosa, é uma pessoa muito generosa. Mas mãe, quem é o meu pai, criatura? Mostra aí para mim quem é meu pai, eu quero saber quem é meu pai. Você está me falando das qualidades do meu pai. Mostra para mim o meu pai, eu quero saber quem é o meu pai. Meu filho, ninguém nunca viu o seu pai. Seu pai nunca vai vir te visitar. O que você fala para sua mãe? Mãe, você está com problemas mentais. Como é que você diz que meu pai me ama, que meu pai me quer, que meu pai tal, mas o meu pai nunca vai vir me visitar? Nunca veio me visitar? Nem você sabe como ele é? Como assim? O que está acontecendo, minha querida mãe? Tem alguma coisa aqui estranha que eu não estou sabendo e eu preciso saber? O normal é a criança ter esse tipo de conversa com a mãe, que nunca fala, não tem uma foto, não direciona, esse aqui é o seu pai. E se você quiser falar com ele, você faz isso, entra em contato com esse e-mail, com esse WhatsApp, você vai conseguir falar com ele. Uma mãe que não faz isso com seu filho, ela está escondendo alguma coisa. Ou ela não sabe quem é o pai, realmente, ou ela está escondendo alguma coisa. Então, qualquer sistema de religião que diz que você tem que amar um Deus, que ela não pode mostrar quem é essa pessoa, ou ela não sabe exatamente quem é a pessoa, isso é possível, ou ela está escondendo alguma coisa. Então, nós precisamos, e quem paga a conta somos nós, nós precisamos buscar a nossa fonte original. E para isso, nós precisamos saber o que é essa fonte e ver essa fonte, para a gente ter a visualização. Nós somos como crianças. Esses fatores muito abstratos, muito indistintos, muito distantes, muito esfumaçado, muito nevoado, nos dá ansiedade. Nós ficamos com medo. Essa que é a verdade. E a relação desse medo produzido sobre nós é que dá depressão, dá ansiedade, dá síndrome de pânico, descompressão, desrealização, dá uma série de fatores que causam ansiedades e angústias. Tá? Então, o que acontece? Tudo bem, né? Esses diferentes sistemas teológicos estão disponíveis para a humanidade, têm funções bastante produtivas. Entretanto, se nós temos à disposição um sistema que é capaz, que assume a responsabilidade de informar quem é a pessoa suprema e como é essa pessoa suprema e como você faz para interagir, ver e até falar com essa pessoa suprema, eu acho que isso pode ser, assim, uma definição mais precisa daquilo que nós estamos procurando. Eu não sei, aparentemente, pela lógica, parece que sim. Então, por questões de investigação, vou finalizar aqui a minha fala, se nós somos investigadores, nós somos arqueólogos ou detetives, e a gente encontra uma testemunha que diz, olha, eu sei quem foi a pessoa, eu sei onde a pessoa está e sei como te levar lá. Essa é uma testemunha. A outra testemunha diz, olha, eu ouvi falar, parece que é assim, mas eu não tenho certeza e ninguém nunca conseguiu chegar lá. Qual das duas testemunhas você vai apostar as suas fichas? Pela lógica racional. Nós somos pensadores. Não tem a ver com seguir uma religião, porque no final das contas, quem paga a conta é você, meu querido, é você, minha querida. O resultado é você que experimenta. O que você ouve é com você. O que você decide é com você.
E o que você experimenta no final também é com você. Então, nós não estamos, assim, pretendendo dizer que outros sistemas não tenham o seu valor real ou o seu valor prático. Tanto é que os diferentes sistemas de religião manteve a humanidade até hoje, em andamento. Então, não é descartável, não é assim. Só que o efeito colateral é que essa humanidade continua com ansiedade, medos, depressões e desistências. Enquanto eu estou falando aqui com vocês, 15, 20 minutos, a cada 40 segundos, uma pessoa desistiu de viver. Então, pelo menos 20 pessoas, enquanto eu estou falando essa fala, desistiram de viver na Terra. Isso é muito sério. O índice é muito alto. Por que as pessoas desistem de viver? Depressão, ansiedade, desânimo, confusão mental. E não são as pessoas lá fora. Nós fazemos parte dessa equipe de pessoas possíveis. Então a gente precisa, por uma questão de razão, de saúde mental, de emoção existencial, a gente precisa de uma definição clara, que a gente, mediante a qual nós saibamos como dar os passos e como visualizar o nosso norte. É assim que funciona, é assim que tem que ser, isso é racional. E as descrições disponíveis na humanidade, aquelas que se apresentam, aquela que assumir a responsabilidade de demonstrar quem é a pessoa suprema e indicar a você como fazer para se relacionar com essa pessoa, ver essa pessoa e falar com essa pessoa, no mínimo, por razão racional, você deve dar uma chance de que esse fator seja confirmado. Porque você é um pesquisador, você é um detetive, você é um buscador. E como pesquisador, como detetive, como buscador da verdade, você tem que checar as diferentes informações de maneira completa para ver qual é o efeito que isso produz sobre você. Porque no final é você que paga a conta. Tá bem? Então, aí nós temos a oportunidade de aprender, através do Srimad Bhagavatam, as informações que eventualmente podem nos levar a uma definição de realidade, de precisão, que produz segurança emocional, segurança mental, determinação em ascender à transcendência, visualização dessa transcendência e experimentação dessa transcendência ainda em vida. O sistema védico não exige que você morra para depois experimentar. O sistema védico é sofisticado, inteligente, sensível e, logicamente, coerente, ético. Então, você experimentará a transcendência em vida para decidir se você quer essa transcendência ou não, tá? Não é uma aposta para depois da morte. Inclusive, você nem consegue decidir se não experimentar. É preciso experimentar a transcendência em vida. Só assim você vai conseguir definir se você quer a transcendência realmente ou se você quer voltar a renascer nos ciclos de carbono, onde você obterá um corpo baseado numa matemática rudimentar com alto índice de entropia e normalmente se dissolve entre 70 e 100 anos, que é a nossa condição atual. Essa condição pode se repetir infinitamente, sem problema algum, o universo dá conta. Ou então, nós podemos decidir mudar essa história aí, tá? Muito bem, eu vou pausar agora. Obrigado pela atenção. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, auspicioso, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Om Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.